ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras, às rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó Deus, o Senhor tem alegrado o nosso coração com os hinos que foram entoados, ó Deus. Tu é conhecedor da nossa vida, da nossa necessidade. Continua conosco, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Um vaso escolhido. Quando o Senhor chama Jeremias e leva Jeremias a um local aonde no Oriente é de costume, e há muitos nessa profissão, oleiro. E uma coisa interessante é que o oleiro, ele faz um vaso mais bonito que o outro. E ali, quando Jeremias está com os seus olhos sobre aquele oleiro, formando aquele vaso, imagino eu, bonito, e a Bíblia diz que o vaso se desfez, estragou na mão do oleiro, e daquela mesma massa, daquele mesmo vaso que ele estava fazendo, ele daquela mesma massa, ele tornou a fazer um outro vaso. Conjecturo eu, um vaso mais bonito, que se destacou mais do que o primeiro que se desfez na sua mão. Mas vaso aos nossos olhos, cada um tem um gosto. Às vezes a gente, principalmente as mulheres, ao olhar um vaso, e às vezes quando eu olho, quando tem algo especial, as irmãs decoram um vaso mais bonito que o outro, mas alguém pode falar assim: eu não colocaria esse vaso, o outro ali é mais bonito, o outro é mais perfeito, o outro é mais ornamentado, a figura do outro ali é melhor, mais delicada. Aos nossos olhos temos os nossos gostos e as nossas vontades, mas o que eu quero compartilhar com você é um vaso escolhido por Deus. E o vaso que é escolhido por Deus, querendo nós ou não, Ele escolheu e pronto. E às vezes não gostamos da forma em que esse vaso é. E eu quero me ater em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 15, quando o Senhor chegou para Ananias e falou deste homem. Atos 9,15, ele disse: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus escolheu Saulo de Tarso, um homem até então conhecedor da lei. A Bíblia não fala aqui de um outro homem como ele, que estudou aos pés de um erudito chamado Gamaliel, e esse homem conhecia e colocava em prática, e colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu sobre as leis de Deus, até que surgiu um movimento de um Galileu, e esse homem começou a operar milagres na Galileia, Judeia, chegou em Jerusalém, alvoroçou Jerusalém.
Esse homem mudou a história. Os homens da lei mataram esse homem. Esse homem ressuscitou e enviou os seus discípulos. Só que os seus discípulos estavam com medo. Veio o Espírito Santo sobre eles. Veio uma perseguição e eles se espalharam. Saíram de Jerusalém. Tentaram acabar com a fama desse homem chamado Jesus. Mas a fama desse homem corria como um rastro de pólvora. Aonde tinha o nome Jesus, estava acontecendo alguma coisa. E esse homem chamado Saulo estava possuído de raiva, de ódio, como essa seita que apareceu. E ele foi diante dos homens, o Sinédrio, pediu cartas, homens, dinheiro, para que ele exterminasse com esse nome. E ele foi no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, Jesus o encontrou. E ele caiu por terra. Caiu ali toda a sua soberba, toda a sua arrogância, toda a sua pompa e todo o conhecimento que ele tinha. Então o vaso escolhido por Deus, ele era impuro, assim como eu e você quando estávamos lá fora. Quem nunca, antes de conhecer a Jesus, o mandava beijos, o dizia que amava, tinha um carinho por ele? Paulo era dessa forma, odiava tudo que era em volta desse nome Cristo. E esse vaso era impuro. E o mesmo apóstolo Paulo, falando em 1 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo 13, ele diz: e a mim, que no outro templo era blasfemo, eu conhecia a palavra, mas eu fui blasfemo porque eu não compreendi a palavra. Porque lá em Gênesis, quando o Senhor falou para a serpente que traiu e enganou a Eva, o Senhor já tinha falado que do ventre da mulher pisaria sobre a sua cabeça e tu feririas o calcanhar. Então de Gênesis já falava de Cristo. E esse homem que era conhecedor da palavra não compreendeu quando Cristo apareceu. É por isso que ele está falando a Timóteo: eu era blasfemo, Timóteo. Eu blasfemava contra Deus, mesmo eu conhecendo a palavra. Então este vaso escolhido por Deus era impuro. E às vezes no nosso senso de justiça queremos escolher quem é quem. Se fosse eu, esse não, essa não. Mas graças a Deus, quem escolhe é Ele, quem capacita é Ele, quem nos chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, queira o homem ou não. Louvado é o nome do Senhor. Impuro ou não, mas quem era ele? Quem ela era? Deus chama a prostituta, Deus chama o ladrão de banco, Deus chama o mais vil pecador. Ele escolhe e pronto. Aos olhos carnais, o impuro. Saulo era um impuro. Saulo era o blasfemo, falava mal, não aceitava. Mas a Bíblia diz que este vaso escolhido por Deus foi quebrado. Uma coisa interessante, meus irmãos, toda a crista de galo que Saulo tinha, um homem por demais arrogante, por ser conhecedor da lei, e todo conhecedor da lei, judeu é terrível, eles te acham os melhores. É a última Coca-Cola que existe no deserto, pois se acham. E este homem era desta forma. E com Jesus não tem grande, com Jesus não tem bom, com Jesus não tem nome nem poder. Jesus, quando escolhe, ele quebra. E a Bíblia diz em Atos 9:34,
Louvado é o nome do Senhor. Este vaso, a qual o Senhor escolheu, ele fez assim. Atos, capítulo 9, o versículo 34. 3 e 4, perdão. Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou, caindo ele por terra. Diante de Deus, o homem volta para onde ele saiu, da onde ele saiu, ao pó. E a pompa e a soberba deste homem, Jesus quebrou, fazendo com que ele caísse por terra. E todos que estavam à sua volta não viam nada, só ouviam a voz. E o homem que estava indo destruir os cristãos estava quebrado no chão. Às vezes a gente olha alguém que até então lá fora era alguém que tinha um nome, que se achava o tal, e quando encontra com Jesus, nunca chorou lá fora, mas aqui dentro chora. Aí a nossa irmã Karina canta um hino: quem chora para Deus, o Senhor me arremeteu anos e anos lá atrás. Quem era que se achava que era alguma coisa, e quando se encontra com Jesus, não tem força nas pernas, não tem firmeza no coração, porque Ele sabe quebrar, Ele sabe moer, Ele sabe aonde apertar na ferida, que é para mostrar que diante dele somos nada, e Ele é tudo. Ele é. De que adianta o homem se vangloriar? Eu ouvi e vi algo interessante hoje, uma matéria. A rainha Elizabeth II, diante a televisão, mais de 8 milhões de londrinos ouvindo ela dizer: Jesus é a solução para o mundo. A soberana da Inglaterra falou diante da televisão que Jesus é a solução para o mundo. Pode ser soberano, pode ser quem for, Jesus é. Só Ele é. Aleluia. Jesus é. Jesus permite coisas acontecerem que é para colocar no pó. Aí não entendemos quando ele chegou para Jeremias, falou: está vendo, Jeremias? O vaso estava na mão do oleiro e se quebrou na mão do oleiro. Não foi, se quebrou. Aleluia. Quando o Senhor escolhe o vaso, Ele sabe como trabalhar. Por mais cheio de conhecimento, missionária, pastor, que Paulo era, ele era vazio. Por mais cheio de conhecimento, Gesiel, que Saulo era, quando se encontrou com Jesus, tudo aquilo de conhecimento que ele tinha se tornou como uma lata vazia, que fazia barulho. O conhecimento humano. E quando eu estava sentado, o Senhor me fez lembrar de uma situação que eu fui visitar quando eu pastoreava um setor lá em Cubatão. Uma irmã secretária da igreja, ela teve aneurisma, irmã Thelma,
E eu fui visitar ela no Hospital Modelo lá em Cubatão, pastor. E para a glória de Deus, ela não teve sequela nenhuma, graças a Deus. E no dia que eu entrei no quarto ali no Hospital Modelo, só estava ela e mais uma outra senhora. Ela estava numa cama, tinha mais um leito, 2 leitos, e encostado da parede tinha uma moça, bem clarinha, e o seu rosto parecia um mapa, dava para ver todas as veias, porque ela estava andando de carro com seu sobrinho bateu com o carro, e ela bateu com a sua face no painel do carro e trincou o crânio. E segundo os médicos, não morreu por um milagre. E eu falando de Jesus, e ela era antropóloga, estudante de religiões e conhecedora. Eu falava da palavra e ela falava de tal. E eu falava de Jesus e ela retrocava com outros tipos. Eu falei, mas somente Jesus salva. Jesus cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ela cheia de sabedoria, muito sagaz nas suas palavras. E eu falei para ela, Jesus poderia operar um milagre na vida dela se ela cresce. E depois de muita resistência, eu perguntei se poderia orar por ela. E ela falou assim, se o teu Jesus me curar, quando eu tiver alta, a primeira igreja que eu passar, eu vou entrar. Isso era um domingo, às 4 horas da tarde. Não impus as mãos sobre ela. Da onde eu estava, clamei o nome de Jesus, orei por aquela mulher e fui embora. Saudei a irmã Thelma, fui embora. A irmã Thelma tinha sido transferida para o Guilherme Álvaro. Depois de um tempo que eu soube que a irmã Thelma teve alta, fui até a casa da irmã Thelma. E ela falou, pastor, o senhor lembra daquela moça que estava comigo no quarto? Eu falei, não lembro. Aquela que sofreu um acidente, que o sobrinho dela bateu com o carro e ela trincou o crânio. Lembrei. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia comigo. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 6 horas da tarde, passaram para levar ela para a tomografia. E quando chegou na tomografia, tiveram que chamar a equipe médica, porque eles não sabiam o que aconteceu. Parecia que o crânio dela tinha colado de ponta a ponta. Naquele mesmo dia, Jesus colou o crânio daquela mulher. Não tem homem cheio. Só Jesus faz. Só Jesus faz. E creio eu que eu nunca mais ouvi, nem soube aonde foi parar essa moça. Mas creio eu que ela cumpriu com a sua palavra, porque ela tinha certeza daquilo que ela falava. E eu também tinha certeza daquilo que eu falava. E eu falo sobre aquele que é. Jesus é o mesmo ontem. E foi Jesus quem nos escolheu e te escolheu também. Aleluia. E quando Ele nos escolhe, ou seja, nos arrancou do mundo, éramos cheios de tantas coisas, mas vazio. Por quê? Porque segundo a ciência, dentro do ser humano há um vazio, pastor. E isso a ciência encontrou na divisão da alma e do espírito, chamado âmago. É lá, nesse lugar, que a ciência conseguiu achar, que eu procurava preencher com bebida, com drogas, com prostituição, e era um prazer momentâneo. Logo logo se esvairia, e eu tornava vazio. E você tornava vazio. Mas ao encontrar-se com Jesus e Ele nos escolher,
aquele que era vazio entrou no processo de purificação. Éramos vazios, mas cheios de tantas impurezas. E aí o Senhor começa a trabalhar. No versículo 22 de Paulo, ou de Atos, perdão, capítulo de número 22 e o versículo de número 16, aquele que era vazio entra num processo de purificação, e ele diz assim: e agora, por que te demoras? Lança-te e recebe o batismo, e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Batismo, metáfora, uma metáfora para o preenchimento do vazio pelo recebimento do Espírito Santo. Automaticamente aquele que era cheio da lei, das coisas de Deus, se tornou vazio diante de Jesus, mas o Senhor entrou com um processo de purificação, vindo sobre ele com o Espírito Santo, preencheu o vazio que estava sobre ele, e o processo de purificação que o Senhor começou na vida de Paulo, e começou na minha vida. E a purificação não é algo como um piscar de olho ou um estalar de dedos. Está purificado e pronto, acabou. É um processo contínuo. Porque chega um momento que o apóstolo Paulo ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, que é o erro, é o pecado, é aquilo que incomoda, eu acabo cometendo. O processo de purificação no vaso é contínuo, e ele continua a nos purificar. Um vaso, mas esse vaso que era até então impuro, pastor, esse vaso que era impuro, o Senhor quebrou ele, e ele se tornou vazio, entrou no processo de purificação. E aí, para que ele venha reconhecer que ele é frágil, quando o Senhor chama Ananias e fala que escolheu Saulo de Tarso, e falou para Ananias que ele era um vaso escolhido, e a Bíblia diz em Atos 9:16, a fragilidade do vaso, a qual ele diz assim: pois eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Mas o evangelho que se pregam por aí, um evangelho barato, que a partir do momento que a pessoa se entrega a Cristo, jamais ele terá problema, dificuldade, as enfermidades vão todas sumirem, ele não vai ter nenhum processo sobre ele, nenhum tipo de problemas vai vir sobre o cristão, porque quando ele aceita o Senhor, todos os problemas somem. Isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo. Porque aqui, quando o Senhor escolheu esse homem, ele falou, ele vai ver o quanto ele deve padecer. Que era mostrar para o apóstolo Paulo a sua fragilidade. E o Senhor me recorda quando o apóstolo Paulo ora ao Senhor e fala assim: Senhor, eu não aguento, porque sempre ou de vez em quando vem um mensageiro de Satanás e me esbofeteia. A Bíblia não é clara, não fala literalmente o que é esse mensageiro de Satanás quando vem e esbofeteia. Esse espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha, tem N conjecturas. Talvez alguém entenda que esse espinho na carne, quando o apóstolo Paulo estava pregando, alguém se levanta no meio da multidão e fala assim: mas tu, rapaz, tu foi aquele primeiro que atirou a pedra no
espinho na carne. Senhor, eu não aguento mais essa vida, Senhor. Vou parar, vou largar, porque quanto mais eu oro, mais a situação aperta. Eu vou largar Jesus, porque quando eu estava lá fora, eu não tinha os problemas que eu passei a ter quando eu te aceitei. E quando eu batizei, então, aí que piorou a situação. Muitos pensam assim, né? Vou voltar. Acho que esqueceram de ler aqui: padecer pelo amor dele, sofrer calúnia por amor dele. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam apanhando, eles estavam alegres porque estavam apanhando pelo nome de Cristo. E alguém hoje sofre uma afronta, alguma coisa, a porta se fechou, vou parar, Jesus. Alguém não cumprimentou na igreja, não vou mais nessa igreja, porque o pastor não deu crédito para mim, o pastor não me deu oportunidade. Aconteceu um fato numa igreja nossa aqui. A irmã pediu oportunidade para o irmão que estava dirigindo o culto, e o irmão esqueceu no decorrer do culto. E acabou o culto, foi toda essa igreja, porque o pastor não deu. Saiu todo mundo da igreja, o irmão estava fechando a igreja, aí foi até ele e falou assim: ô irmão, eu pedi uma oportunidade para o irmão para me louvar a Deus, o irmão esqueceu de mim. Ele: ô irmã, perdão, mas não seja por isso. Calma aí que a irmã vai louvar a Deus. Ele ligou todo o som, pegou o microfone. Louva, irmã, canta agora. Ela: agora não, agora a igreja está vazia. Foi todo mundo embora. Ele: então a irmã não queria louvar a Deus, a irmã queria se exibir. Queria cantar, era para os irmãos. A irmã bateu o pé, saiu e nunca mais apareceu na igreja. A fragilidade do vaso. Somos o quê? A Bíblia diz que se não for a misericórdia dele, irmão, se eu estou de pé, é porque ele me mantém de pé. Se estamos aqui nessa noite, é porque ele nos tem sustentado. Aí olhamos para o nosso lado: poxa, faz tanto tempo que eu não vejo essa irmã, faz tanto tempo que eu não vejo esse irmão. É por causa do Covid. Por causa de Covid o que, irmão? Vai para tudo que é lugar, fica em fila de banco, vai no supermercado lotado, passeia por aí, tira foto em tudo quanto é lugar, não vem na igreja porque não quer. Não é culpa do Covid não, irmão, é a fragilidade do vaso mesmo, que é frágil. Mas o que a gente pode falar? O vaso é dele, é ele que escolheu, mas também vai dar conta para ele. Não vai dar conta para o pastor, não vai dar conta, vai dar conta para ele. Isso vai. Mas esse vaso frágil, para me encerrar, irmãos, ele foi cheio. Porque a Bíblia diz, em Atos 9:17, Ananias impôs as mãos sobre ele, pastor, e orou por ele. Ao mesmo tempo a sua visão voltou, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Aquele que era um zero à esquerda no mundo, a Bíblia diz que ele foi cheio. O Espírito Santo transbordou Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo se destaca mais do que todos eles. A maioria do Novo Testamento são escritas de Paulo. E se estamos aqui, é porque se cumpriu o que Jesus falou para Ananias: ele vai elevar o meu nome diante dos gentios. Se estamos aqui é porque Deus escolheu este homem, aonde muitos não queriam. E até quando o apóstolo Paulo inaugurou a igreja de Corinto, quando ele não estava em Corinto, alguém falou assim: esse aí não é apóstolo coisa nenhuma.
E alguém chegou para Paulo e falou assim: ó, estão falando mal de tu lá, estão falando que tu não é apóstolo coisa nenhuma. Aí ele mandou uma carta e falou assim: sou apóstolo sim, eu não vi ele, não andei com ele, mas ele me encontrou, ele me enviou, e eu sou apóstolo, ainda que para os outros não, mas para vocês eu sou, porque quem inaugurou essa igreja aí fui eu. Este homem, a qual a Bíblia diz que, eu não me recordo onde está escrito, mas esse versículo é maravilhoso quando ele diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu tenho prazer em levar o nome daquele que me salvou. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E uma coisa tão maravilhosa, tudo isso aconteceu porque ele estava cheio do Espírito Santo. E às vezes alguém não entende e sabe a situação que eu estou passando, a situação que você está passando, e não compreende quando você faz assim: oh glória, eu vou para a igreja adorar a Deus. Aí você dá glória, você exalta, e alguém fala: como é que pode? Ele dá glória, ela dá glória, e eu sabendo da situação, é porque foi cheio do Espírito Santo. O mundo não compreende. Aí o Senhor me fez eu estar sentado ali. E se você me permite, o que ela passou esses dias, ou ontem ou hoje, não tá lá na rede social, e tá aqui adorando a Ele. Ela podia falar assim: não estou bem. Por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? O que eu faço pro Senhor? Mas mesmo assim ela estava aqui. Isso é cheia. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, pode o inferno se levantar, ele continua a adorar o Senhor. É o vaso que é escolhido por Deus. Aquele que é escolhido por Deus, o mundo não compreende, os seus irmãos não compreendem o que ele, o que ela está passando, mas ela continua a adorar a Ele, continua a exaltar e bendizer o nome daquele. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Cheios do Espírito Santo. Eu ouvi algo tremendo um dia desses. Um pastor ministrando, e na sua ministração ele falou assim: que quando chegar lá no céu, pastor, ele vai correr para abraçar Jesus. Depois ele vai chegar diante de Abraão e vai falar assim: Abraão, posso te fazer uma pergunta, Abraão? Como é que é sair e abandonar toda aquele estilo de vida que você tinha, e porque uma voz soou na eternidade, você saiu para onde você não conhecia? Me explica aí, Abraão. Daqui a pouco ele vai chegar diante de Davi e falar assim: Davi, deixa eu te fazer uma pergunta, Davi. Me explica aí, depois que você fez aquela arte lá que pecou e tal, e você ainda continuava o soberano de Israel, e você fez uma oração assim: pode me tirar a glória, o poder, o reino, só não retires a tua presença de mim. E aí ele conjecturou e falou assim: alguém também vai me fazer uma pergunta. Eu também quero te fazer uma pergunta. Aí ele falou assim: pode fazer que eu respondo. Ele: como é que é um ser humano ter Deus habitando dentro dele? Como é que é um ser humano pecador ter Deus habitando dentro
dele. Porque nenhum deles do passado teve o privilégio que eu e você temos hoje. Ah, você perdeu a oportunidade. Abraão não